Opa! Então, continuando. A próxima questão tem um texto que fala assim, ó. O século XX foi o salto definitivo da humanidade para o futuro, para a história entendida como transformação permanente e fluxo contínuo do tempo. Mas também foi o século do medo e das tragédias injustificáveis. A dura realidade dos interesses provoca dois grandes conflitos mundiais, um tenso período de Guerra Fria e uma interminável série de guerras localizadas. Muito bem. Tendo o fragmento de texto anterior como referência inicial e considerando aspectos marcantes da história contemporânea, julgue os próximos itens. 9. A partir de meados do século XIX e no transcurso do século XX, o desenvolvimento tecnológico impactou a velocidade das mudanças históricas de maneira cada vez mais intensa e até mesmo decisiva. Verdadeiro, né? Porque a Revolução Industrial, quer dizer, vai ser um movimento contínuo, né, de transformação tecnológica, transformação econômica. A gente, inclusive, fala em fase de revolução industrial. E a segunda revolução, que começou em meados do século XIX para alguns, 1870, né, para outros autores, ela reforça esse processo. Alguns falam em terceira revolução industrial, quarta revolução industrial. Né? Então está verdadeiro. 10. O período que separa as duas guerras mundiais do século XX foi marcado por crise generalizada gerada pelo colapso da ordem liberal na economia, crise de 29, Grande Depressão, e na política, emergência e expansão de regimes totalitários. Verdadeiro, né? Nós vimos que o período entre as duas guerras mundiais foi marcado pela crise do liberalismo, ela teve motivação econômica, problemas gerados pela Primeira Guerra Mundial, agravados pela crise de 29 e pela Grande Depressão, crise política, descrença contra os regimes liberais, sobretudo parlamentares, e ascensão de várias ditaduras, entre elas os regimes totalitários. Está verdadeiro. 11. Entre as tragédias injustificáveis do século XX, entre as tragédias injustificáveis do século XX a que o texto alude, podem ser citados os genocídios praticados contra os povos e etnias distintos, o que vitimou os judeus sobre o nazismo, o que se abateu sobre os armênios na Primeira Guerra Mundial, né, praticado pelos turcos, e mais recentemente contra a parcela da população de Ruanda, né, o Tutsi, né, se matando em Ruanda. Verdadeiro. Podia ter colocado aí também o extermínio dos kulaks, né? Lá na Ucrânia, pelo Stalin. Mas está verdadeiro o item 11. 12. Na luta pela liberdade e democracia, a Revolução dos Cravos, que pôs fim ao regime autoritário salazarista de feições fascistas em Portugal, agiu contraditoriamente no sentido de impedir que as colônias portuguesas na África sobrevivessem à independência. Está errado. Lembra que a gente viu que o Salazar instalou uma ditadura com aspectos fascistas, corporativistas, né, como diz aí o item, feições fascistas, que ele chamou de Estado Novo. E isso no início da década de 30. Já havia uma ditadura militar em Portugal, né, vimos que Salazar virou primeiro-ministro e ele reorganizou a ditadura e a transforma no Estado Novo. E governou até sofrer um acidente em 68 e sair do governo. Morreu em 70. Foi sucedido pelo Marcelo Caetano, que manteve o Estado Novo, manteve um regime salazarista sem o Salazar, mas o regime é chamado salazarista porque o Salazar que organizou o regime. Ora, e nós vimos que tanto Salazar quanto Marcelo Caetano, quer dizer, o próprio regime salazarista, priorizava a exploração das colônias portuguesas, sobretudo na África, Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e tal. Só que nos anos 60 estourou o movimento pela independência dessas colônias, causando as tais guerras de independência colonial. Essas guerras foram decisivas para a queda do salazarismo. Né? Elas custaram uma nota, os portugueses não conseguiam vencer a população rebelde nativa, morriam portugueses aos montes, morriam nativos, uma quantidade maior ainda, a guerra foi ficando impopular, o regime foi se desgastando, aí estourou a tal Revolução dos Cravos, né, em 1974, em abril de 74. O regime salazarista foi derrubado num golpe militar, por militares que defendiam o fim do regime, né, de linha esquerdista e tal, criaram um governo provisório, preparando Portugal para uma transição democrática e reconheceram a independência de Angola, a independência de Moçambique, a independência das colônias africanas. Então está errado.
Quando o regime cai, as colônias portuguesas, né, se tornam independentes. A independência delas é reconhecida. Ocorre a descolonização da África portuguesa. Ok? Muito bem. 5. Sobre o socialismo e a formação da União Soviética, julgue os itens. 13. Ao lado do liberalismo e do nacionalismo, o socialismo foi uma das grandes expressões ideológicas do século XIX no Ocidente. Enquanto os dois primeiros correspondem à crescente afirmação da ordem burguesa, o socialismo foi um contraponto à consolidação do capitalismo como sistema econômico dominante a partir da Revolução Industrial. A gente entendendo o socialismo como um contraponto no sentido de resistir, de propor uma alternativa, né, não como um sistema que de fato conseguiu se impor. E até porque o início do item está falando de expressão ideológica, né, então está falando de socialismo enquanto ideologia. Então ele realmente vai enfrentar, ele vai resistir, ele vai oferecer, ou vai propor uma alternativa ao capitalismo industrial. Quer dizer, vai defender uma industrialização, sim. O movimento socialista vai defender, sim, a industrialização, vai defender a modernidade, mas numa estrutura não capitalista. Então está verdadeiro. 14. A partir da publicação do Manifesto Comunista, o socialismo de inspiração marxista se expandiu e, na esteira da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, sobressaiu-se ao concorrente movimento anarquista, confirmando suas teses com a vitoriosa e duradoura Comuna de Paris. Está errado. A França perdeu a Guerra Franco-Prussiana entre 1870 e 71. Estourou uma revolução em Paris, a tal Comuna de Paris, uma revolução dos trabalhadores divididos em várias correntes da esquerda, inclusive partidários do marxismo, mas tinha anarquistas junto também. Só que a Comuna de Paris, ela fracassou. Ela não foi vitoriosa, ela não foi duradoura, ela durou poucos meses, né? Então, ela fracassa. Agora, realmente, a partir do Manifesto Comunista, gradualmente o movimento socialista foi adotando o marxismo. E no estabelecimento da hegemonia do marxismo no movimento operário, no movimento revolucionário, os anarquistas foram, sim, perdendo terreno. Tá? Mas a Comuna de Paris, ela não foi vitoriosa, não foi duradoura. Ok? Está errado. 15. As ideias que começaram a ser esboçadas no Manifesto Comunista de Marx e Engels, em 1848, foram colocadas em prática no século XX, a partir da Revolução Russa, de 17, experiência que se expandiu por vários países após a Segunda Guerra Mundial. Verdadeiro, né? A Revolução de 17, em especial a Revolução de Outubro, né, que aconteceu em novembro, a Revolução Bolchevique, foi uma revolução inspirada no marxismo. Né? A Rússia vira o primeiro Estado, o primeiro regime socialista marxista da história. E depois da Segunda Guerra Mundial, com a vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazista, metade da Europa cai sob o controle soviético. São estabelecidos regimes marxistas, comunistas na Polônia, na Alemanha Oriental, na Tchecoslováquia, na Hungria, na Bulgária, na Romênia. Marxistas, com apoio da União Soviética, tomam o poder na Iugoslávia e na Albânia. Mao Tse-tung assume o poder na China em 1949, ajudado pela União Soviética. A Coreia do Norte vira um regime comunista marxista. Os marxistas acabam assumindo o controle do Vietnã do Norte na década de 50. Então está verdadeiro esse item. 16. Em um manifesto comunista, encontra-se um dos cernes da interpretação e da teorização expostos por Karl Marx e Friedrich Engels, a luta de classe. Verdadeiro, eles estão bem no início do livro, eles falam que a história das sociedades humanas, da história da luta de classes, e vai descrevendo lá os vários exemplos de luta de classes. É central no pensamento marxista, como nós vimos em sociologia. 17. Conforme a teoria marxista, a transição ao comunismo se iniciaria com o levante do proletariado frente ao esgotamento do sistema capitalista e a subsequente instauração de um governo proletário. Certo. Assim, a ausência de um proletariado organizado na Rússia se colocava como um desafio para a revolução concebida pela teoria marxista. Olhem só, pessoal, esse item é o verdadeiro no CESP. Tá? Eu não concordo com o gabarito. Porque o que eu acho que eles estavam tentando dizer e consideraram verdadeiro, eles colocaram a ausência de um proletariado organizado na Rússia. Eles querem dizer que o proletariado russo era pequeno frente ao tamanho da população camponesa, que o país era mais camponês que proletário, mais rural do que urbano, mais agrário do que industrial. Aí estaria certo. Agora, esse proletariado pequeno, ele era organizado, sim, ué. Tinha ligação com o partido menchevique, com o partido bolchevique, com sindicatos legais e ilegais. Era um operariado muito militante, tinha experiência do soviético em 1905. Então, no meu entender, esse item deveria ser considerado errado, mas saiu como verdadeiro
e eu avalio que eles consideraram verdadeiro porque eles interpretaram erradamente, no meu entender, a ausência de um proletariado organizado como querendo dizer que esse proletariado era pequeno. Então, por isso, a revolução comunista ou socialista na Rússia não se encaixava no modelo marxista ortodoxo, clássico, como defendido, por exemplo, na época pelos sociais-democratas. Beleza? Acho que acabou, né? Acabou. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.